Boa tarde, nono ano. Boa tarde, professores. Boa tarde, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o título é Estou tão subordinado. Vamos à apresentação da aula. Ai, Andréia, fala com as reticências assim. Estou tão subordinado. É porque eu estou com medo disso. Estou tão subordinada. Eu estou com medo de falar isso. Por quê? Sobrar para mim. Mas Vamos você lá. tá mesmo? Vamos lá. Tema da aula. Ai. Orações subordinadas adverbiais e adjetivas. Habilidade. Inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais em textos de diferentes gêneros. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Mônica. Boa tarde, Mônica. Muito bem. Olá, alunos do nono ano. Como é que vocês estão? Vocês viram, essa habilidade é a mesma de ontem. Nós vamos continuar. Foi uma sequencinha. E aí a gente termina um grupo de habilidades aí nesse mês de setembro, porque começa a semana que vem algumas habilidades de recuperação. A gente vai trabalhar em uma outra sequência. Mas veja bem, subordinados estamos todos. Professora Andréia veio hoje aqui para ir à lousa, como eu disse, teremos uma lousa branca ali, um quadro, ela que tem uma letra lindíssima, já se prepara, porque vamos abrir o chat. Vamos abrir o chat para falar de relações de subordinação. Presta atenção, alunos, deem aí a sua boa tarde, o seu oi para a professora e vamos ali. Eu não li os objetivos. Vamos ler os objetivos. Revisar os tipos de conjunções subordinativas adverbiais, estudar orações subordinadas adjetivas. Galera, o chat abriu, Andréia? Não. Vamos abrir? Vamos abri-lo. Oi, Felipe. Hoje é o Felipe que está com a gente aqui na Libras. Tudo bem, querido? Toca aqui, toca aqui. Tá aqui, meu tá aqui, amigo. tá aqui. E aí, Felipe, da hora. Tudo bem, Felipe? Faz tempo que não vejo. Boa tarde, galera. Já tem gente falando aqui, Andréia. O servo, o rei. Por que tem gente dizendo que o rei é a figura subordinada aqui? Hein? Olha só que coisa, essa figura que está aí. Vamos fazer a descrição, Andréia? O que vemos aqui? Vamos lá. O que vemos aqui? Nós temos aí um rei. O que é isso? É a língua dele? Gente, ele está com a língua. Parece que ele desenrola o tapete, mas não, Sim, gente. é a Ele está com a língua. língua sendo desenrolada aí por um servo. Olha, é a figura de um rei, porque está com uma coroa, tem uma barba aí bem grande, gente. Está com roupa de rei, sabe? Quando coloca-se como é que se chama isso? Um casaco, não é, Andréia? Botas, Esqueci. está sobre um altar. E o servo está com um chapéu, pena na cabeça, uma roupa bem assim medieval, não é? Uma roupa medieval. Um bobo da corte, isso? Isso, como se fosse, não é? E eles estão dizendo que agora sim, o servo é a figura que está subordinada. Ok. Acho que eles estão entendendo bem o que é uma figura subordinada, não é, Andréia? Olha só, o rei fala muito. A língua está maior que a boca. Ele Pois fala, não, ele manda, né? Ele manda. Ele manda. E aí o servo vai lá e enrola tudo que está sendo desenrolado. Próxima acolhida, gente, tem mais uma aí na tela para vocês. Olha aí. Que tipo de subordinação há aqui, aluna e aluno do nono ano? Tem uma resposta aqui do Bruno Souza. Olha que legal. Servo, um lacaio, um subordinado, inferiorizado de acordo com a hierarquia. Nossa, aí foi bem fundo na relação de subordinação. Muito bem, gente. Nessa foto aí, nessa imagem, na verdade, que é uma imagem, tá bom? A gente tem aí, galera... 5, eu vou fazer a descrição, tá bom? São 5 homens, são figuras masculinas. E todos estes homens estão com trajando roupas sociais, sabe? Terno, calça social, sapato social, cabelos curtos. E tem uma em destaque, porque uma está bem ao centro, e aí a roupa dele está mais em destaque, e as outras todas ao fundo com uma sombra, né? São mais sombreadas, não é, Andréia? A gente tem a gravata aí que se sobressai, né? Nesse do meio. A gravata sobressai. O que eles estão respondendo para a gente aí? Eles estão colocando que são o chefe, que é o chefe e os
um colocou o chefe, os advogados, o chefe, os trabalhadores. Eles até, alguém colocou até que é uma subordinação aí oculta. Olha, eu gostei que aqui o Wellington veio falando assim, aí é uma figura que marca o poder. Alguém colocou o chefe da máfia. O chefe e os funcionários. Olha, chefe e segurança. Máfia italiana. Muito bem. Empregados. Mas, Andréia, fala para a gente aqui, o que você tinha me falado antes? Que você via também nessa figura, Déia? Não, a gente tem, tudo bem que a gente tem um que se sobressai aí, né? Mas, ao mesmo tempo, não significa que entre esses outros 4 não existam, de alguma forma, uma troca aí de posição, que às vezes, entre eles, aconteça de um estar comandando o outro também. Né? Você tem um principal, mas não significa que, por exemplo, eu tenha um principal, suponhamos, eu teria um CEO, aí um presidente, teria diretores e gerentes. Certo? Vamos supor, vou colocar assim, tá? Muito bem. Gente, olha, num texto, quando a gente fala de períodos, às vezes a gente tem ali, de onde começa a letra maiúscula até onde vai o ponto final, vários períodos encadeados. E aí vamos supor, como a gente tinha ali 5 pessoas, que sejam 5 verbos diferentes encadeando 5 períodos. E ali, como a professora bem pontuou, a gente pode ter uma oração principal e outras orações vindo em torno dessa oração principal. Só vou corrigir, não 5 períodos, 5 orações. 5 orações. Dentro de um período. Verdade, você falou de um período. Você falou do... Não, a gente pode ter 5 períodos dentro de um parágrafo. Só para corrigir, para não dar polêmica, entendeu? Só para não dar polêmica. Verdade. Olha só, a Andréia, ela vem aqui também como moderadora e minha advogada. Não subordinada. Advogada. Mais ou menos, né? Porque, gente, olha só, ontem a Andréia também foi como advogada. Mônica, ela estava me olhando no chat lá, e assim, gente, acontecem várias coisas, acontece. Às vezes a gente está aqui falando, a gente dá aula aqui. E o que tem aqui, do que vocês estão vendo da tela, para lá, da câmera, da produção, pode acontecer alguma coisa. Cai um raio, sei lá, cai um... Não sei, gente, imagina coisas que acontecem. E eu estou aqui pensando na oração subordinada, no exemplo que eu estava lá no Flipchart, e eu confundo. Em vez de falar oração, falei período. Em vez de falar coordenada, falo subordinada. E a galera no chat vem, pá, e malho Judas, no caso a professora, né? Sim. E aí a Andréia, boa advogada que fala, nossa, a galera não pode ver, a gente se confundir, se atravessar uma vez no conceito que já pensa. Então, boa, Andréia. Não, às vezes eu falei isso, eu te questionei isso ontem, porque em sala de aula a gente também faz isso, só que nós estamos com 40 lá dentro. Então, fica tranquilo, né? Às vezes também, né, André? A gente está com o livro lá, a gente pode... Peraí, gente, peraí. Aí abre o livro. A gente tem aqui um exemplo. Nós, aqui no Centro de Mídia, a gente está aqui. Tem 40 minutos, a gente tem um reloginho ali. A gente sabe que tem A gente tem um reloginho, a gente tem... os slides para passar. Os slides. A gente tem um monte de coisas para pensar, né, ao mesmo tempo. Então, pode acontecer. Então, gente, pelo amor de Deus, quebrem essa para nós aí. Né? E olha uma coisa aqui. Eu tinha até... Olha, gente, eles estão mostrando a galera aqui. Ai, que legal. Mostra, dá um oi aí para a galera do 9º ano. Gente, que incrível. Vocês estão vendo como é que rola tudo aqui? Às vezes pode acontecer de a gente estar falando de orações subordinadas e se desconcentrar. Olha lá, Marcelo, mostra lá. Aê, galera, vocês estão vendo como é que funciona? Eu li um bem legal aqui, ó. Professora, tá tudo bem, tá tudo certo. Ai, que Alguém, bom. Eu não sei quem foi que colocou isso. Outra coisa que legal, eu vou pontuar. Obrigada. Outra coisa que eu vou pontuar aqui, porque o 9º ano, gente, vocês são queridíssimos meus, a gente tem uma relação assim super legal. O Vinícius Chaves apareceu no chat, Andréia, da Escola Estadual Eurípides Simões de Paula. O Vinícius já está ficando famoso, que faz aquelas questões enormes, não é? Então, gente, ontem o pessoal fez bullying com o Vinícius e aí estavam querendo fazer abaixo-assinado. Não façam, gente, não façam isso. Nem pratiquem bullying com o Vinícius, nem comigo. Às vezes, gente, acontecem, né? Alguns pormenores com a professora e o Vinícius gosta de colocar as respostas deles. Então, gente, o chat tem que ser legal. O chat não pode ser chato.
Não é, Deia? Hoje a gente vai falar de gramática de novo. Então, o chat tem que ser legal. Por favor, a gente vai falar de questões de subordinação. Tem aluna aqui no chat perguntando se eu cortei o cabelo. E eu vou falar que eu estou tão subordinada, porque a André que mexeu no meu cabelo hoje, né, Deia? Ah, é verdade. É. Olha só, a gente fez aqui uma boa acolhida para falar o que é ser subordinada. E presta atenção na tela. As orações subordinadas, ela é assim, gente. A gente sempre tem que entender que existe uma oração principal para que ela aconteça. Aí, olha só, eu tenho sempre uma relação de dependência. Essa oração que eu digo que ela é subordinada, ela depende da principal. E ela exerce uma função sintática. Lembra da sintaxe, em que a gente tem ali as construções ali, do texto, as funções sintáticas, o que cada coisa representa ali dentro de um texto? A oração subordinada, então, tem uma função ali. Bora passar para a próxima. Na aula anterior, a gente viu um quadro com os 9 tipos de conjunções, tá bom? A oração será uma subordinada adverbial se ela estabelecer uma relação com a oração principal de adjunto adverbial. E aí, eu coloquei lá, lembra que eu coloquei o exemplo que eu tinha, o do bebê chorou? Aí eu coloquei um adjunto adverbial na frente, chorou de fome. E aí, se eu trocar esse de fome, que é um adjunto adverbial, por uma oração que tem esse valor de adjunto adverbial, eu vou ter ali uma oração subordinada adverbial, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho esse quadro aí. Andréia, já pode se levantar. Você está subordinada. Estão vendo, né? Pode. Isso aqui é subordinação. Pode. Você lembra a oração que a gente combinou? Você vai colocar na lousa? Não, me fala aí que eu não lembro. Olha, você está com o seu quadro aí? Tô. O seu PPT aí? Tô. Pega aquela lá. Ela torceu tanto que sua resposta foi selecionada no chat. Gente, olha só. Eu tenho essa tabela das conjunções subordinativas adverbiais. E ontem eu mostrei para vocês como é que eu formo essa oração subordinada adverbial, tá bom? Como eu já falei, tá? Quando eu tenho um adjunto adverbial, e aí eu tenho... Desculpa. Ela torceu tanto, bora lá, que sua resposta foi selecionada no chat, Andréia. Ela torceu tanto que sua resposta foi selecionada no chat. Então, enquanto a professora está copiando, bora colocar o quadro aí novamente para vocês, olha lá. Então, nesse quadro aí, eu tenho as 9 classificações mediante os tipos de conjunções subordinativas. É que, gente, esses nomes são tão chatos, né? Olha, conjunções subordinativas, adverbiais. Acho que vocês ficam ouvindo isso e falam, ai, meu Deus, que coisa, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Para que isso tem que entrar na minha cabeça? Para que estudar isso? Gente, primeiro, né, cai nos exames, a gente tem que saber. É o sistema, a gente precisa entender se a gente quer, não é? A gente precisa entender as relações semânticas e tudo isso foi classificado. A gente tem os nomes de cada classificação semântica, dos significados mesmos que cada palavrinha dessa tem dentro ali do meu texto, dentro das orações. Mas também quando a gente vai escrever, a gente não está falando de texto, de artigo de opinião, das redações, do texto argumentativo no geral, a gente aprendendo as orações subordinadas, a gente também consegue escrever melhor o nosso texto. Eu vou pedir um pouquinho para fechar o chat. Bora fechar o chat, porque aí a galera aqui já está comentando coisas que não são da aula. E eu pedi para a professora colocar uma coisa na lousa para a gente comentar que é bem, bem legal. Ó, naquele quadro lá, a gente vai das causais às consecutivas. E aí a professora vai colocar para a gente aqui, ó, porque a letra dela é maravilhosa, né, Deia? É simplesmente linda. Obrigada. E aí ela vai mostrar para a gente o que é essa relação de uma oração principal para uma oração subordinada. Aí depois a gente vai mostrar a relação de causa e consequência. Lembra que eu falei lá de causa e consequência na terça-feira? Deia, mostra para a gente aí. Bom,
Primeira coisa, né? Eu preciso entender quantas orações eu tenho, para saber o que está subordinado com o quê. Claro. Então, para eu saber quantas orações eu tenho no período, o que eu vou fazer? Eu vou identificar os verbos ou as Isso. locuções, as locuções verbais, certo? Então, quais são os verbos que eu tenho aqui ou locuções verbais? Torceu. Eu tenho torceu e tenho Foi selecionada. foi selecionada. Que é uma locução verbal, que tem valor de um verbo. Isso, Eles então, já sabem. ok, significa que eu tenho duas orações aqui. Duas. Certo? Um período Composto. com duas orações. Por duas orações. Então, ela torceu tanto, olha o que eu estou falando, ela torceu tanto que sua resposta foi selecionada no chat. Existe uma relação aí de causa E consequência. e consequência. Eu estou pensando sem classificar nada por enquanto. Eu estou pensando assim, no sentido disso. Ela torceu tanto que... O que aconteceu por ela ter torcido tanto? Né? A professora Claro que eu viu a resposta. subentendo, a partir disso daqui, que ela estava torcendo, que ela queria muito ser selecionada. Tudo isso eu consigo fazer de inferência. Tá? A partir do que está aqui. Então, vamos lá. Ela torceu tanto... Oração principal. Principal. Essa é a informação principal aqui, ó. Tá? E em decorrência de ter torcido tanto, o que aconteceu? Sua resposta foi selecionada no chat. Então, se eu tenho essa daqui como oração principal, esse que sua resposta, olha só, que sua resposta foi selecionada no chat, ela não tem um valor de significado sozinha. Ela precisa, ela complementa esse sentido aqui, né? Complementa no sentido assim, ela atribui um maior significado para essa primeira, mas ela sozinha não tem. Isso Essa que daqui é a legal. principal, tudo bem, essa daqui até teria, ó, eu apaguei o negócio aqui, ó. Ó, essa aqui até teria, ela torceu tanto, pronto. Mas essa daqui sozinha não teria. Então, ela está ligada a essa daqui, ela está subordinada à principal. E qual é o sentido que nós falamos? Isso é que é legal, gente. Ó, se eu falo sozinha que sua resposta foi selecionada no chat, não entendo nada. Agora, as duas juntas eu entendo, tá bom? A subordinada é aquela que sozinha não funciona. Agora, que valor semântico, né, Deia? Que significado uma traz para a outra? Acabamos de falar, ela torceu tanto que... Qual foi o quê? A consequência de ter torcido. Então, se eu atribuir um significado aqui de consequência para isso que aconteceu em relação a essa causa, eu vou ter o quê? Uma oração, vou abreviar, subordinada, adverbial, consecutiva. E aí é um nome enorme, mas olha só. Oração, foi onde estava o Felipe, Deia. Opa. A gente esquece que tem o Felipe ali, ó. Ai, desculpa. Tudo bem, mas eles entenderam. Escrevi Quer no passar Felipe. para a próxima? Aí a gente pode mostrar para eles... A gente pode inverter agora. Então, a gente tem uma relação de causa e consequência. Será que eles não conseguem fazer essa inversão? Eles a não gente podem pode tentar Vamos fazer? abrir o chat? Eu vou colocar mais uma lousa aqui para você. Tá. Tentem fazer a inversão agora. O que era causa vai virar a consequência. Vocês o que era, entenderam? desculpa, a gente vai transformar. Eu quero a oração principal agora, eu quero a consequência, não quero a causa. Odeia, coloca a principal aí para eles, dá pelo menos essa deixa. Ó, vocês lembram, a principal era ela torceu tanto. Agora a gente vai inverter. Sua resposta foi selecionada no chat. Volta lá para mim, para enxergar. Volta lá para mim. Peraí, ó. Eu volto olha aqui, lá, olha volto lá. aqui. Peraí, eu volto aqui. Volta. Gente, Ó, já eu vou estão fazer aqui. colocando, Eu já prefiro estão fazer aqui. colocando no Fala chat. então, qual que Tá foi? bom, tá bom. Você vai colocar aí embaixo? Vou. Sua resposta foi selecionada no chat, Ideia. Só Sua isso? resposta é essa. Você quer daí. começar com essa? É. Tá, eu tinha pensado em começar diferente. Ah, tá Sua bom. resposta, É que eu tô seguindo o chat. tá, foi selecionada. Olha, como eu estava dizendo ontem, tem muitos Opa. alunos. Deia, você não esqueceu do Felipe, né? Olha o Felipe ali. Tá certo. Ah, você passou para a próxima? Muito bem. Como eu estava dizendo ontem, Deia, muitos alunos do 9º ano já estavam esperando por essa aula das subordinadas, loucamente, não é, gente? Porque trabalharam as subordinadas aí desde o 2º bimestre.
E aí, ó, vários colocando aqui pra gente. Sua resposta foi selecionada no chat. Mas aí eles deram vários sentidos, vários outros que ele colocou? sentidos. O que eles colocaram? Olha só, aqui venceu. Sua resposta foi selecionada no chat, pois ela torceu muito. Sua resposta foi selecionada no chat, porque ela torceu muito. Tá, eu vou colocar o porquê, tá bom? Poderia ter várias outras, gente, várias outras conjunções subordinativas, sabia? Poderia ser porque, poderia ser pois, não é ideia. Ó, e eu poderia ter começado, eu ia começar diferente, na verdade. Foi por isso que eu queria colocar embaixo. Porque eu ia começar com o como. Ah, então Com o coloca como. embaixo a ideia. Mas aí, com o como, eu preciso começar aqui, ó. Não, mas dá certo? pra colocar embaixo. Como Ó. Como ela torceu muito Gente, que legal. sua E aí, olha só, ninguém colocou. Ninguém colocou. resposta foi selecionada. Ninguém colocou como, mas foi muito legal, porque a gente teve duas maneiras diferentes de transformar. Eu só estou separando aqui, tá? Então, como ela torceu muito, sua resposta. Então, olha só. Sua resposta foi selecionada no chat. Eu tenho aí a oração principal, certo? Porque ela torceu muito, eu tenho a oração subordinada. Vamos colocar, marcar aqui. Oração subordinada, adverbial o quê? Aí virou causal. Epa! Aê! Causal. Tá linda, Tá já falei que a feia letra essa, hein? tava linda. É, tá feia essa. Como ela torceu muito, sua resposta foi selecionada. Aí, olha só, para mostrar também para vocês uma coisa. Eu tinha aqui, eu começo com a principal e venho com a subordinada depois. Aqui eu começo com a subordinada e vou para a principal. Para eu fazer essa troca, eu preciso dar a minha intenção, na verdade. Qual a intenção que eu quero dar para aquilo? Eu quero ressaltar que a resposta foi selecionada e depois mostrar a causa disso tudo? Ou eu quero primeiro mostrar a causa e depois mostrar a oração principal? Ai, Andréia, marca ali. Tá? OSA. Aqui. Marca aí para eles. Gente, isso daí é incrível. Causal. E depois OP, oração e a de principal. baixo é a OP. Então, mesmo que a professora Mônica tenha colocado para vocês no primeiro slide lá, que você precisa de uma oração principal e de uma subordinada, não significa que seja sempre essa ordem. Primeiro a principal, depois a subordinada. Tá? Muito bem. E quando nós falamos daquela primeira imagem, da segunda imagem, né? Que eu falei, pode ser um CEO, os diretores, os gerentes. Eu quis dizer assim, que às vezes você tem uma oração principal aqui, que que vão estar ligadas a ela, na verdade, outras subordinadas. E, às vezes, você vai ter uma subordinada depois fazendo o papel de principal da próxima. Então, isso fica complicado ainda para vocês. Por isso que é melhor que nós trabalhemos com períodos compostos, mas não tão longos, para vocês não se perderem. Muito certo? bem. Gente, e o que a Andréia falou, vocês levem isso para a vida, guardem isso. Lembra ontem também, quando eu transformei o bebê chorou de fome, e que eu coloquei lá, chorou porque tinha fome, ou quando tem fome, o bebê chora? Eu posso colocar na frente ou depois a oração subordinada, dependendo da intenção que eu quero colocar ali no texto que eu estou fazendo. É como a Andréia disse, tudo depende do jogo de sentido que eu quero fazer, tá bom? E aí a gente vai para um estudo da língua, que depois tem mais uma oração legal para a gente estudar, trabalhar. Posso sentar agora, isso? Eles estão falando aqui, eu amo, estou adorando a aula, muito legal, gente. Presta atenção aí, olha só. O trecho que a gente leu na aula de ontem e os trechos que vamos ler na aula de hoje, eles fazem parte de uma produção de texto que foi escrita para uma prova do Enem de 2002, cujo tema foi o direito de votar.
como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita. Então, se vocês jogam lá no Google, vocês sempre acham a redação nota 1000, a que tirou a maior nota nas redações aí. E isso daí foi parar lá na versão estendida do Caderno do Aluno, que vocês vão ter mais à frente, tá bom? E aí eu fiz algumas considerações que, num texto argumentativo, a gente trabalha muito bem, não é, Andréia? Uhum. As questões dos articuladores, das conjunções. E aí, tem mais alguns trechos, mas a gente vai se fixar, né, Andréia, só ali no último. Porque a gente já falou das adverbiais, agora a gente vai falar das adjetivas. Presta atenção no último ali, no último trecho. Tem muito ali, mas a gente não vai se prolongar, não, porque a gente quer explicar sobre as adjetivas, né, Déia? Uhum. Os homens que participam de lutas e movimentos sociais colaboram na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Lembram bem, o texto vai argumentar sobre as questões de voto, e aí sobre o direito ao voto. Lá em cima ele fala sobre conscientizar as pessoas, sobre a questão do processo democrático, tá? E aí, agora a gente sabe que é o processo lá do local, do repositório, não é, André? Onde vão parar os slides. Está tudo acertadinho, vocês logo terão essa aula lá para pegar e vocês vão ler bonitinho. Mas a gente vai fazer uma breve análise textual desse trecho em si. Para falar das adjetivas agora. Na tela, o chat estando aberto, gente, é uma redação de vestibular. Os trechos que a gente tem lido ontem e hoje, eles são escritos em norma padrão ou em linguagem coloquial? Coloca aí pra gente. É muito rápido. No nono ano, eles são incríveis. Eles pontuaram já, né, Déia? Olha, já tem aluna aqui. Que eu tinha parado no lugar aqui. Não, tem professora aqui falando. Professora Andréia, volta para o 7º ano. A professora Margarete. É terça-feira, eu tô lá. Terça-feira ela já está. Terça-feira, Pro. Olha, eles estão pontuando para a gente, norma padrão. Norma padrão, a norma maioria, padrão. Né? Muito bem, muito bem. Deixa eu só responder uma pergunta de um aluno. Um aluno perguntou, professora, a subordinada adverbial necessariamente vai estar lá o sentido? Sim, ela é a subordinada adverbial exatamente porque ela exerce a função de adjunta adverbial. Então, Sim. É lá que está o sentido... atribuição de algum valor diferente, né? De uma circunstância aí de tempo, de modo, de finalidade, de consequência. A gente sempre pontua. A subordinada ela tem uma função sintática. Então, você tem que saber bastante de análise sintática para entender as subordinadas, né? Posso só falar mais uma coisa? Pode. Essa subordinação é exatamente em relação à estrutura do período, tá? Porque quando a gente fala das coordenadas, que as orações são independentes, a gente tem que tomar cuidado porque elas são independentes sintaticamente falando, mas em relação à semântica, não. Elas precisam estar elas ali estão juntinhas, ligadas. E elas o conector ligadas. exerce uma função ali. Então, tomar cuidado que quando a gente fala de independência ou subordinação, essas duas palavras estão ligadas à estrutura aí do período. Tá bom? Galera, na tela de novo, responda para mim a 2, porque agora já vi aqui, vocês sabem. Norma padrão, já sei. Olha, eles estão falando aqui urgente, volta para o 7º. Galera, já entendi que é norma padrão. Dentro dos textos é bem interessante a gente pensar assim, que é legal, não colocar linguagem coloquial. Mas lembra que a gente falou de argumento essa semana? Quando eu tenho ali essa afirmação, os homens que participam de lutas e movimentos sociais colaboram na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Olha que afirmação bonita de se ler. Quando eu tenho essa afirmação, eu tenho um argumento. Eu defendo uma opinião, uma ideia com uma verdade, uma veracidade. Eu fiz esse argumento pensando, né, que é um argumento de princípio ou um argumento de exemplificação. Coloquem pra gente aqui no chat. Eita, tá chovendo muito rápido, né? Tá. Mas tá dividido. Mas tá dividido, Coloca na tela de novo aí, para eles verem aí. O trecho, novamente, é princípio ou é exemplificação? Vou deixar mais 30 segundinhos. Eita, olha só.
Eles estão pensando Estão muito... divididos, hein? Estão pensando muito ainda. Galera, olha só. Quando eu digo que os homens que participam de lutas, eles colaboram na construção de uma sociedade justa e igualitária, eu não estou dando exemplo nenhum, não. Os homens que eles lutam e constroem essa sociedade justa, isso daí é um princípio básico. A sociedade ela tem que ser justa, ela tem que ser igualitária. O argumento de princípio ele é baseado em verdades universais. O exemplo, gente, a gente sempre se vale de conjunções até. Como, por exemplo, a gente se utiliza de palavras que demarcam a exemplificação, não é, Andréia? Ali eu não tenho nenhuma palavra que me mostra que tem exemplo. Você vai estabelecer uma comparação com alguma outra. Uma comparação, por exemplo. Você vai colocar um exemplo. Exatamente. Então, gente, não era. Aí, na tela, vamos estudar nos últimos 10 minutos as orações subordinadas adjetivas. Quem são elas? São as que funcionam como adjetivo de um termo da oração principal. Olha, a Andréa pontuou. As subordinadas adverbiais funcionam como advérbio. Agora a gente vai falar aquelas que funcionam como um adjetivo. E são introduzidas pelos pronomes relativos. Elas sempre vão vir com o que, onde, o qual, a qual, os quais, nananã, cujo, cujas, e podem explicar ou restringir. Então, elas vão ser restritivas ou explicativas. Ou explicativas ou restritivas. Tá bom? Eu vou explicar as restritivas e vou explicar as explicativas. Ó, ficou redundante, mas a Andréia já está colocando aqui na lousa, né, Deia? Ela está colocando essa mesma oração para a gente entender a diferença entre as restritivas e as explicativas. Na telinha aí, as restritivas são aquelas que restringem. Sabe o que é restringir, gente? A gente vai limitar o significado. E tem a função de funcionar como adjunto adnominal. Quando a gente fala de função sintática, né? Lá na sintaxe tem os adjuntos adnominais. As orações subordinadas adjetivas restritivas não podem ser separadas da oração principal por meio de vírgulas. Então é sempre assim, né, Deia? As restritivas não têm vírgulas. Exemplo na tela. Não vou nem mais colocar. Aliás, na tela não, na lousa. Vai, é com você, Andréia. Peraí, isso é muito grande esse negócio. Conseguiu? Ai, mais peraí, justa. Não. Tem que apagar aqui um negócio, peraí. Vai apagar? Galera, não é fácil não, né, Deia? Construção de uma... uma sociedade mais justa e igualitária. Então, as restritivas, elas não têm vírgulas. Mais justa e igualitária. Quem gosta de fazer o estudo de Graham, nessa daí, vai fazer muito fácil. Coloca o mapa mental então, vamos lá. Restritiva, sem vírgulas. Bora, tá. Déia, explica. Primeiro, o que a gente precisa encontrar de novo? Sempre, eu não sei, é assim que eu peço para os meus alunos. Procurem os verbos, em primeiro lugar, para saber quantas orações eu tenho no período, certo? Então, quais são os verbos? Participam. Participam e... Colaboram. Colaboram. Não tenho mais nenhum verbo, então significa que eu tenho 2 orações nesse período, certo? Isso, Déia. Nós já havíamos dito ali, a Mônica colocou, que são os pronomes relativos aí que vão introduzir as orações adjetivas, certo? Então, o que, o cujo, né, o de que, paraná. Então, olha só, mas eu tenho uma informação aqui. Os homens que participam de lutas e movimentos sociais colaboram na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Qual é a informação principal que eu estou dando aqui? O que eu estou falando sobre os homens? O que eu falo? Eles colaboram na construção da sociedade, Eu estou dizendo que os homens colaboram na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas, no momento em que eu coloquei que participam de lutas e movimentos sociais, eu restringi que tipos de homens colaboram na construção de uma sociedade.
São todos os homens? Não. Não, não são todos os homens. São apenas os que participam de lutas e movimentos sociais. Ok? Então, Ok. olha só. Diferentemente da adverbial, que eu muitas vezes consigo ter a principal e depois a adverbial, né, separadinha. Nessa é muito difícil. Aqui eu tenho um pedacinho da principal, tenho a adjetiva e depois tem mais um pedacinho da principal, tá? Então, olha só, a minha principal é: os homens colaboram na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Tudo isso daqui é a minha oração principal. Muito certo? bem. Mas eu precisei restringir esse sentido. Tudo depende da minha intenção. Eu precisei restringir. Não estou falando de todos. Se eu escrever isso na minha produção de texto, os homens colaboram na construção, eu posso? Posso, mas eu preciso saber qual é o resto do contexto. Isso certo? aí. Aqui, a gente só com esse contexto é o que a gente tem para trabalhar. Então, se eu coloquei que participam de lutas e movimentos sociais, é porque eu estou restringindo o sentido desses homens. Então, olha aqui, ó. Esse que participam de lutas e movimentos sociais é a minha oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ó, Eita, nome. oração subordinada. Eu sempre coloco um ADJ aqui, porque senão a gente confunde com um ADV, né? Uhum. Restritiva. Ai, gente, esse nome que assusta, né? Certo? Aí, as explicativas, vamos transferir da lousa. Coloca o slide agora na tela. As explicativas conferem ou adicionam qualidade ao termo a que se referem, diferentemente das restritivas, aparecem separadas por vírgulas. Aliás, volta para a lousa. Aliás, você vai colocar de novo, Andréia? A outra, mesma? não. A mesma, aliás, né? Não é, os homens. Os homens que são seres dotados. que são- Essa. Ah, você vai colocar. Já Sabe o que vou. eu ia dizer? Ah. Não, eu ia dizer para você não colocar, não. Eu ia dizer para você voltar. Eu vou até levantar um pouquinho. Fala. O que porque você- eu já vou que você partir. pensou? Já vou partir para os exemplos, para os Exercícios? bora por lá. conta do tempo. Bora lá, é aqui, não Vai. é, gente? Oh, meu Deus do céu, a gente está em 3 minutos. Aê! Aqui, tá. Beleza. Tá. Aí, Andréia, a gente já vai fazer os exercícios no chat. Só que a Andréia vai fazer, em vez de ser diretamente no chat, ela vai fazer lá, porque a gente já está em 3 minutos, Déia. Então vamos, rapidinho. Ó. Na frase, votar significa eleger representantes que estão em sintonia com as demandas da sociedade. A oração em destaque é. Vamos lá. Como não tinha. Isso, eu não consigo escrever, né? E agora? Não consigo escrever. Não consegue escrever? Ah. Por que será? Volta aí rápido no negócio. Opa, lá, não acredito, gente. A gente não fala. Não dá para É tudo escrever, ao né? Em vivo, cima? gente, Dá não para escrever em acredito. cima? Dá? Dá pra Eu tenho escrever que em apertar. cima? Ah, aqui no cantinho. Peraí. Peraí, não é aqui. Calma, gente, calma. Calma, aqui. gente. Aqui. Aê, muita Vamos lá. calma nessa hora. Então, muita a hora que nessa calma. está, na verdade, ela não está em destaque, né? Então, eu quero saber essa daqui, ó. Que estão em sintonia com as demandas da sociedade. Eu quero que vocês classifiquem essa. Então, votar significa eleger representantes, é a minha principal. Isso Agora, aí, eu estou gente. falando de quaisquer representantes ou estou falando de algum representante específico? Ah, já temos alunos falando letra A, Andréia. Muito E bem. aí, é eu restritiva? restringi, sim, eu restringi. Só apenas os que estão em sintonia com as demandas Pode marcar. da sociedade, ok? Pode marcar. Então, letra A, ok. E a dois, segunda, Andréia? olha só. A gente não falou da explicativa, né? A gente vai falar agora Bora. rápido. Ó. A democracia, que é o governo do povo, por acaso, democracia tem outro sentido? Não, tem esse sentido. Então, é uma característica inerente à democracia. A democracia, que é o governo do povo, transforma realidades desiguais. Traceja lá pra gente, Andréia. Qual que é a sublinha. destacada? Olha aqui, ó, que é o governo do povo. Nessa daqui, ó, inclusive se eu tirar, ela Eu continua entendo. com o mesmo sentido. Eu só acentuei a característica da democracia, até a definição é de democracia. Está entre vírgulas, Certo. galera. No chat, todo mundo colocando letra B. Boa, muito bem, explicativa. Muito bem. Galera, tínhamos mais um exercício muito legal que a gente ama fazer. Vocês vão pegar esses slides lá no repositório. Repositório?
É o quê? Eu falei certo? É repositório, tá certo. Que às vezes a gente troca, Não, é que a gente tinha brincado ontem de reservatório. Não, reservatório, repositório, supositório. Não. Às vezes a gente troca, a gente sabe como é que é. Professores de português, são tantos termos. Bom final de semana. Vou deixar aí para vocês o QR Code, gente, ou o link para vocês avaliarem a aula. Conta pra gente que vocês acabaram de assistir, acharam dela que acabaram de assistir, gente. Aula de gramática, Andréia, passou. Foi rápido, não foi? Tem tanta coisa para explicar que a gente mal dá conta, mas vocês têm essa aula gravada lá no YouTube, vocês podem ir lá no canal conferir de novo. Semana que vem são novas aulas, a gente fala de texto argumentativo. Tá bom, galera? Ó, beijo, obrigada, até a próxima. Obrigada, Andréia, pela aula. Valeu. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.